ter a sua companhia aqui no Jornal da Alterosa. Veja comigo o que é destaque na edição desta terça-feira, 4 de fevereiro. Polícia apreende meia tonelada de dinamite. Meninas são flagradas andando nos trilhos do metrô. Criança é abandonada pela mãe em casa, sem comida, em meio a lixo e fezes. Bombeiros encontram corpo de homem no meio da lama. Estudantes criam um projeto de bueiro inteligente, que pode ser a solução para evitar as enchentes. O JA começa agora. A Polícia Civil apreendeu mais de meia tonelada de explosivos, avaliada em R$1 milhão. O material estava no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana da capital. Os explosivos estavam enterrados no quintal de uma casa. Foi com a ajuda de uma denúncia anônima que a polícia encontrou todo o material. Elas estavam enterradas acondicionados em barris, né, de plástico e de metal. Essa é uma quantidade, para vocês terem ideia, que pode derrubar um prédio. Ou muito mais que isso. É muita coisa. É muita coisa e deve ter sido usado ou estava sendo usado em várias ações no interior do estado ou até fora do estado. A polícia já identificou o suspeito. É um homem de 30 anos, mas ele ainda não foi preso. O homem teria alugado a casa só para esconder os explosivos. Ele tem passagem na polícia por furto e tráfico de drogas. A polícia investiga se o material foi roubado ou extraviado de alguma empresa ou pedreira. Da mesma forma que esse material pode ser proveniente aqui de Minas Gerais, de alguma pedreira, de algum local, pode ter vindo de fora também. O material ficou enterrado, então está dificultando a identificação. O código de barras, tudo que ajuda na identificação do lote, né, está um pouco precário, mas nós temos esperança que vamos conseguir. Nós já até repassamos para várias empresas do ramo para que tentem nos ajudar nessa identificação. A Polícia Militar prendeu uma mulher que fugiu pela porta da frente do fórum durante um julgamento aqui em Belo Horizonte. Durante a audiência, ela pediu uma pausa para fumar um cigarro e não voltou. Ana Aparecida Moraes Ribeiro, de 38 anos, estava sendo julgada aqui no Fórum Lafayette pela morte do marido que aconteceu em 2012. Pouco antes da sentença ser pronunciada pelo juiz, ela pediu para fumar. Saiu então, foi fumar, mas desapareceu. O juiz então percebeu que a mulher não voltava, pediu que o prédio fosse vasculhado e ela não foi encontrada. Foi aí que foi expedido um mandado de prisão contra ela e a polícia começou a procura. Os policiais receberam informações de que essa mulher estaria em um ônibus de viagem a caminho do interior do estado. O ônibus foi parado na altura da cidade de Gouvêia e a mulher foi presa. Ana foi condenada a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. A Polícia Rodoviária Federal abordou uma caminhonete na BR-040 em Sete Lagoas, na região central do estado. O veículo estava com 6 passageiros, 3 crianças. Mas o que seria uma abordagem de rotina virou caso de tráfico de drogas. Toda essa droga estava escondida dentro desta caminhonete. Após ser abordado pelos agentes da Polícia Federal por excesso de passageiros, o condutor demonstrou um intenso nervosismo e respostas contraditórias. Foi aí que os policiais decidiram fazer uma busca detalhada e encontraram a droga escondida dentro da lataria do veículo. Mas não parou por aí. Para a surpresa dos investigadores, no interior dos pneus também havia uma grande quantidade de entorpecentes. O homem que seguia com a sua família de Goiás para o Espírito Santo fica agora detido em flagrante por tráfico de drogas. Os familiares foram encaminhados para um hotel em Paraopeba. Um homem morreu esfaqueado depois de uma discussão por causa da venda de um celular. O crime foi no bairro Nacional, em Contagem, na região metropolitana. O suspeito se apresentou à polícia e confessou o crime.
A informação que a gente tem é de que Robson Mendes, de 30 anos, havia comprado um celular de Luiz Fernando Washington, de 33. Na noite passada, Luiz Fernando teria ido à porta da casa de Robson pedir mais dinheiro pela venda do aparelho celular. Os dois começaram a discutir e vieram caminhando, então, até esse ponto, na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima, com Francisco Norberto da Costa. Nesse ponto, Robson teria pegado uma faca e dado vários golpes em Luiz Fernando. Luiz Fernando ainda conseguiu correr até aquele outro lado da rua, onde a gente pode ver mais marcas de sangue, e acabou caindo naquele matinho. Logo depois de esfaquear Luiz Fernando, Robson Mendes subiu essa rua e foi em direção à companhia da polícia, que fica bem em frente àquela pracinha. Lá ele se entregou e apresentou a faca usada no crime. O homem foi levado para a delegacia de plantão de Contagem. Luiz Fernando, que estava caído ali no matinho, foi socorrido pela polícia militar. Ele levou 5 facadas. Chegou a dar entrada na UPA Ressaca, mas não resistiu aos ferimentos. Essas imagens mostram o momento em que a vítima é socorrida pela PM. Luiz Fernando da Silva Washington morava nessa casa. Parentes dele contaram que o homem era usuário de drogas e não estava trabalhando, mas não souberam dizer nada sobre a negociação que teria servido como motivo para a morte dele. Nem esse Robson eu conheço. Não conheço, não? Não conheço. Só a justiça, né, para saber o que é, descobrir o motivo, né? Prefeitos de 300 cidades mineiras se reuniram hoje com o governador Romeu Zema. O acerto de conta do estado com os municípios foi o principal assunto do encontro. E nós agora estamos recomeçando a pagar aquilo que foi acumulado nos anos de 16, 17 e também 18. E vejo que esses recursos vêm numa hora extremamente adequada, porque muitos municípios ainda enfrentam dificuldades e nós ainda estaremos adiantando as parcelas de fevereiro e de março para aqueles municípios que foram afetados pela chuva. E tenho dito ao Gilvan que o pagamento das 33 parcelas depende sim de que Minas Gerais venha a aderir ao regime de recuperação fiscal. 2 garotas foram flagradas andando nos trilhos do metrô na estação central de Belo Horizonte. Uma delas subiu rapidamente para a plataforma e passou a andar depois da linha de segurança. A outra não conseguiu subir e seguiu caminhando pelos trilhos até chegar na ponta da plataforma, onde tem uma escada. Ao serem questionadas pelos seguranças, elas deram 2 versões. A primeira, de que estavam tentando atravessar para o outro lado. Na segunda, uma delas disse que a chave de casa teria caído nos trilhos. A segurança do metrô informou que alertas são dados constantemente nas estações para que, caso algum objeto caia no vão das plataformas, os funcionários sejam acionados. Não é para tentar pegar nada, né, gente? Não dá para ser irresponsável. A vida em primeiro lugar. Mamãe abandonou a filha de 7 anos em um apartamento sujo e sem comida. O caso foi denunciado por vizinhos em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No chão da cozinha, um tabuleiro de vidro cheio de farofa e várias moscas. Na pia, não tinha como chegar até a torneira. Tinha restos de comida, alimentos estragados, vasilhas e muita sujeira. Em alguns cômodos, era tanta coisa no chão que mal dava para ver o piso. Praticamente impossível andar sem pisar no que estava pelo caminho. O quarto da menina estava com roupas, brinquedos, mala e sacolas espalhadas. Ela dormia em um colchão. E no chão do banheiro, fezes e mais sujeira. Até a tampa do vaso foi arrancada. Era nesse ambiente que a criança de 7 anos ficava sozinha, enquanto a mãe saía para trabalhar. A atendente de telemarketing de 29 anos deixava a menina trancada. O apartamento fica em um condomínio no bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Além das péssimas condições no local, a criança ficava com fome. Vizinhos contaram aos policiais que a menina batia de porta em porta e às vezes até se debruçava no parapeito do apartamento e implorava por comida. Segundo a delegada, a menina também era vítima de agressão. Houve constatação de agressões, de fato, naquele dia,
e relatos de testemunhas de que a autora agride a vítima, de fato. E houve o exame de corpo de delito da vítima constatando lesões no rosto e na perna. Em depoimento, a mãe confirmou que deixava a filha sozinha para trabalhar. E sobre as condições insalubres que a menina estava, ela não quis falar nada a respeito, nem com os policiais militares e nem com a Polícia Civil, que fez a prisão em flagrante dela por abandono de incapaz, cuja pena é de 6 meses a 3 anos, com aumento de pena pelo fato de se tratar de descendente. Então ela pode responder a uma pena de até 4 anos. Na audiência, a mulher foi liberada, na audiência de custódia, ela foi liberada e a criança segue aos cuidados de um padrinho. A Polícia Civil trabalha para identificar os restos mortais de mais uma possível vítima da tragédia da Vale em Brumadinho. O material foi recolhido hoje e levado ao IML e está sendo analisado pelas equipes da Antropologia e Odontologia do Instituto Médico Legal. 66 bombeiros militares, com o uso de drone em 13 frentes de trabalho, seguem nas buscas na lama. São 259 mortes já confirmadas e 11 pessoas desaparecidas. Moradores do bairro Salgado Filho estão desesperados por causa da chuva. O flagrante de um desmoronamento assustou muitas famílias na rua Braga. Em um vídeo cedido por um morador, é possível ver o momento exato que o barranco cai e atinge as casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E assim, foi uma dificuldade muito grande ter saído daqui, porque a minha avó tem 93 anos, não tinha como sair com a minha avó, porque o poste caiu, os fios estavam no meio da porta lá de casa e falaram que aqui embaixo a gente não tem área de risco. Como não, se essas 3 casas vão cair e a gente mora aqui? A gente está ficando dentro do carro porque a gente está vigiando a chuva, porque a gente não tem mais sossego de ficar dentro de casa, porque caiu tudo, está caindo e a gente está com medo. Aí chove, a gente tem que ir para pegar nossas coisas pessoais com pressa e sair para dentro, para fora de casa, esperar a chuva branar para poder voltar. E a gente está aqui, está um vento, cheirinho de chuva, apreensiva? Demais. Eu vou trabalhar daqui a pouco e fico com o meu coração na mão, sabe? Pensando na minha filha, pensando neles, na minha sogra, como ela foi retirada. É ruim, é muito ruim. A sensação de insegurança, eu me sinto totalmente incapaz. Eu queria que tudo se normalizasse, né? Para a gente voltar a ficar tranquila, dormir tranquila, entendeu? Porque a gente fica dormindo, mas ao mesmo tempo assustada. Qualquer vento, qualquer chuva, a gente fica apreensiva. A Defesa Civil informou que enviou equipes ao local para orientar os moradores. Algumas famílias foram notificadas a deixar as casas. Estudos ainda vão ter que ser feitos para a realização de obras de contenção no local. O corpo de um homem foi encontrado em meio à lama em uma região conhecida como Bacia do Barreiro, próximo à rua Maria da Silva, no bairro Olaria, aqui na capital. Para acessarem o local em meio à lama, os bombeiros trabalharam em conjunto. A Polícia Civil foi chamada para recolher o corpo, que ainda não foi identificado. A perícia descartou que seja crime. Possivelmente pode ter sido uma vítima da chuva, mas nós continuamos aguardando esta informação. Belo Horizonte amanhã vai ter um dia de muito sol com nuvens. Pode chover rápido durante o dia e a noite. A previsão indica um índice de 35 milímetros de chuva. Lembrando que o maior volume de água é esperado pelos meteorologistas para quinta e sexta-feira. E esse volume deve ultrapassar os 100 milímetros. Mas vamos ver agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. Segue a previsão de chuva para Minas Gerais. O céu fica nublado com pancadas e trovoadas isoladas em todas as regiões de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 33 em Montes Claros. Oscilam dos 15 aos 28 em Extrema. Vão dos 18 aos 28 em João Molevade. E em Ubá, mínima de 17 e máxima de 30 graus.
O Grupo Diários Associados abraça a campanha oficial de ajuda aos desabrigados e desalojados pela chuva em Minas Gerais. Você pode doar água mineral, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, itens de higiene pessoal, material de limpeza e roupa de cama. As doações devem ser entregues em qualquer unidade dos bombeiros ou da PM em todo o estado. Aqui na capital, Servas também está recebendo as doações. O endereço é Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Contagem recebe uma competição de robótica. Estudantes do SESI de Itaúna, no centro-oeste do estado, estão entre os finalistas com uma ideia que pode ajudar a acabar com as enchentes. O grupo de robótica, o AISU, está na reta final da preparação para um torneio importante, a First Lego League. O tema desse ano é a City Shaper, as cidades inteligentes. Então a gente tem que procurar um problema relacionado a esse tema e tem que buscar uma solução para esse problema. Para eles, a inspiração veio de um problema antigo em Itaúna, as inundações na Avenida Jovem Soares em épocas de chuva. O entupimento dos bueiros é uma das principais causas das enchentes na cidade. E a proposta dos alunos é usar tecnologia para resolver isso. Quando a água e o lixo entrarem, teria como uma rede que separaria o lixo e a água, fazendo com que quando tivesse 95%, através de um sensor de capacidade, todo o lixo fosse fechado através de uma porta e só a água conseguisse entrar, obrigando o lixo a ir para outros bueiros. Dessa forma, a gente podia amenizar o problema das enchentes. O projeto também foi apresentado para a Prefeitura de Itaúna. O próximo desafio é a disputa tecnológica entre grupos de todo o estado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O torneio vai reunir 36 equipes que criaram diferentes soluções para as chamadas cidades tecnológicas. As melhores ideias vão ser premiadas e avançam para as próximas fases. Um campeonato nacional e depois uma disputa no exterior. Por enquanto, o bueiro inteligente é um desenho no papel e um protótipo feito com as peças de encaixe. Os alunos já pensam em patentear a ideia e, com isso, esperam ajudar muitas cidades. A gente sofre também com essas enchentes. A gente quer solucionar o problema da nossa cidade, não só da nossa cidade, né? Também de toda a região aqui de Minas, do Brasil, se Deus quiser também no mundo, né? O mais velho que sou eu, tem 15 anos, seria muito legal já ajudar uma sociedade que, né, muitos adultos não conseguem resolver esse problema. Legal mesmo. E a competição vai ser na sede do SESI, em Contagem, e é aberta ao público. Depois do intervalo, uma dica e tanto no Rasgando o Verbo de hoje com a professora Cíntia Chagas. E vocês vão ver ainda nesta edição. Parque disponibiliza cadeira de rodas adaptada para permitir que deficientes tomem banho de cachoeira. É já já. E você pode nos ajudar a fazer o Jornal da Alterosa. Se tiver alguma sugestão, denúncia ou vídeo que possam se transformar em reportagem, envie para a gente. O WhatsApp do Jornal da Alterosa é o 98814-1360. O DDD é o 31. Participe. No nosso cotidiano é comum utilizarmos as palavras meio e meia. Mas em algumas situações elas acabam sendo usadas, essas expressões, de forma errada. E foi pensando nisso que nós acionamos a professora Cíntia Chagas para esclarecer de vez essa dúvida. Olá, tudo bem com vocês? Gente, é meio-dia e meia ou é meio-dia e meio? Vamos lá. É meio-dia e meia, porque é meia hora, tá? Grave isso, meio-dia e meia. Agora, há um outro problema aí com meio-dia. As pessoas falam muito. Quantas horas são? São meio-dia. Meio é singular. É meio-dia. É meio-dia, é meia-noite, é 1h. Quantas horas são? São 1h? De jeito nenhum. Quantas horas são? É 1h, mas são 2 horas, são 3 horas e por aí vai. A gente erra essas coisas porque a gente não pensa no que a gente está falando, ok? Então, é meio-dia e meia, tá bom? Muito obrigada, Cíntia Chagas. Beijo. Sabemos que para acessar a maioria das cachoeiras é preciso caminhar muitas vezes em trilhas complicadas, né?
Uma iniciativa do Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata, usa cadeiras de rodas adaptadas para levar deficientes a cachoeiras. Janela do Céu, Roteiro das Águas e pelo caminhos sinuosos, cheios de pedras e areia, geram um certo grau de dificuldade nas trilhas. Agora, você já pensou como pessoas com mobilidade reduzida podem utilizar o espaço da mesma forma? A Tauana e a Simara nasceram com limitações físicas nas pernas. Fazer uma trilha mais distante era um sonho, mas com a ajuda dessas cadeiras adaptadas, as duas tiveram essa possibilidade. Estou muito feliz, né? Porque muita gente tem um sonho de ir para a Janela do Céu, quem tem problemas assim, e agora tem a cadeira que possa levar até lá. Você como mãe, como é que você se sente? Muito feliz. Agora nós estamos na prainha. A Simara já veio aqui com a cadeira de rodas convencional. O que é novidade para ela é a próxima etapa, o Lago dos Espelhos. Olha só, a gente vai passar por aqui, atravessar aquela ponte e depois de 700 metros ela vai conhecer uma nova etapa da trilha. Depois de uma caminhada pra lá de cansativa, a gente chegou no destino final. E para aproveitar essa cachoeira maravilhosa aqui, que a gente vai fazer? Mergulhar. Então bora pra água. Essa foi a primeira vez que a Simara aproveitou uma cachoeira. A água tá muito gelada, mas eu gostei. Foi uma experiência diferente. Muito bacana, eu gostei. As Julietes, como são chamadas, chegaram no parque agora no início do ano. Cada uma custa cerca de R$5.000. Estas foram compradas com a renda de um jantar beneficente realizado pela gerência do parque e pela Associação de Moradores e Amigos de Ibitipoca. Um sonho realizado. Espero que outras crianças também tenham essa oportunidade aí, que vai ser muito legal para todos. Legal, né? Boa noite para você e até amanhã. Tchau!